Boa tarde, galerinha do quinto ano. Hoje em português vamos falar sobre objeto direto e indireto. Então acompanhe na folhinha que é bem fácil, tá? Então a gente tem que sempre prestar atenção no verbo para a gente conseguir encontrar quem é o objeto direto e indireto da frase. Então vamos lá. Há verbos que pedem complemento, ou seja, não possuem um sentido pleno quando estão sozinhos. Imagine uma criança de 4 anos chegar para a mãe e dizer: Mãe, levaram. A mãe vai virar e vai falar: levaram o quê? Porque o verbo levar sozinho não diz nada. Quem leva, leva alguma coisa ou algo. Levaram os livros. Esse complemento do verbo se chama objeto direto. E no nosso objeto direto, a gente vai encontrar o objeto direto toda vez que a gente falar o quê, tá bom? Você vai ler a frase, vai parar no verbo e vai perguntar o quê. A resposta do seu o quê vai ser o seu objeto direto. O objeto direto, ele não tem preposição, como a gente já estudou, né? O de, o em, o para. Quem tem preposição, quem precisa de um complemento com preposição, a gente chama de objeto indireto, tá bom? Como aí, ó. Aí deu alguns exemplos do verbo com objeto direto, ó. Os carregadores trouxeram os móveis. Você lê e para no verbo. Os carregadores trouxeram. Trouxeram o quê? Se eu perguntei o quê, já é um objeto direto a minha resposta. Trouxeram o quê? Os móveis. Então, os móveis, objeto direto. Os representantes daquele movimento pregavam a paz. Vamos ler e parar no verbo. Os representantes daquele movimento pregavam. Pregavam o quê? Se eu falei o quê, objeto direto. Pregavam o quê? A paz. Então, a minha resposta é o objeto direto. Tais verbos são denominados verbos transitivos direto, tá bom? O verbo transitivo é aquele verbo que precisa de complemento. Você para nele e você precisa de mais alguma coisa para você entender a frase. Como depois dele veio um objeto direto, a gente fala que é um verbo transitivo direto. Agora a gente vai para o indireto. Há verbos que pedem um complemento que é regido por uma preposição. Voltemos ao nosso caso da criança. Agora a criança vai dizer duvido. A mãe naturalmente irá perguntar: duvida de quê? De é uma preposição. Qualquer resposta que a criança der vai ser, regida por de, para, por. Então, o que ela vai falar? Duvida de quê? Duvida de que as crianças não gostem de pirulito. Então, ela falou o de. Então, esse de já é uma preposição. Outro, ó. Duvida-se de verdades indiscutíveis. Para no verbo. Duvida-se. Duvida-se de quê? Toda vez que eu falar de quê, a minha resposta sempre vai vir com uma preposição. Então, o que vier depois já vai ser o objeto indireto. Porque eu falei de quê. Se eu falasse o que, ia ser objeto direto. Então, duvida-se de quê? De verdades indiscutíveis. Isso tudo é objeto indireto. Os jovens gostam de aventura. Para no verbo. Os jovens gostam. Gostam de quê? Se eu falei de quê, já é um objeto indireto. Qual é a resposta? Gostam de quê? De aventuras. Então, de aventuras, objeto indireto. Tais verbos são chamados de verbos transitivos indireto. Ele é um verbo transitivo porque ele precisa de um complemento e o complemento dele tem preposição, então é intransitivo. Então, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo é quando você lê a frase, para no verbo e você precisa de mais alguma coisa para entender essa frase, tá bom? Existem verbos que pedem os dois complementos, ou seja, pedem ao mesmo tempo objeto direto e indireto. Enviei
a carta a Alexandre. Enviei é um verbo. Enviei. Enviei o quê? A carta. Para quem? Para Alexandre, né? A Alexandre, o acraseado, então é preposição. Então é um objeto aí, ó, direto e indireto. Tem o que e para quem. O pintor ofereceu um quadro a um amigo. O pintor ofereceu, para no verbo. Ofereceu o quê? Um quadro. A quem? A um amigo. Então, objeto direto e indireto. Tem os dois aí na frase. E normalmente quando tem objeto direto e indireto é uma frasezinha maior, né? Chama-se verbos transitivos direto e indireto quando a frase tem os dois complementos, tá? Por fim, há aqueles verbos que não pedem complemento nenhum. Por exemplo, você para no verbo e já entende a frase. Os pessegueiros floresceram. Floresceram é o verbo. Os pessegueiros floresceram. Deu para entender a frase. Você não precisa perguntar floresceram o quê? Ou floresceram para quem? Você já entende a frase. Então, quando você lê a frase parou no verbo, não precisa mais dizer mais nada. A gente fala que aquele verbo é um verbo intransitivo, tá bom? Você não pergunta floresceram o quê ou a quem. O verbo já tem um sentido completo, não precisa de complemento. E esse verbo é chamado de verbo transitivo. Tem outros verbos transitivos também, deixa eu lembrar de um aqui. Tipo, a menina caiu. Você não precisa falar que ela caiu de onde ou caiu o quê para você entender a frase. Você já entendeu que ela caiu. A menina caiu. Então, não precisa de complemento nenhum para completar a sua frase. Então, os verbos que precisam de complementos são chamados de verbos transitivos. Aqueles que não precisam de complemento, a gente chama de verbos intransitivos. E os verbos transitivos, você lê até o verbo. Se você precisar perguntar o que vem depois é um objeto direto. Se você lê até o verbo e precisar perguntar a quem, para quem, de o que vem depois é um objeto indireto. Então, o objeto direto não tem preposição. O objeto indireto tem preposição. E tem verbos que precisam dos dois, né? Como a gente viu no exemplo. Enviei o quê? Uma carta. Para quem? Para Alexandre. Então, tem os dois. Então, esse verbo ele é transitivo, porque precisou de complemento. E é direto e indireto, porque ele tem os dois complementos. Tá bom, meu povo? Então, eu vou deixar um dever bem facinho para vocês, tá bom? Nessa matéria nova sobre os objetos direto, indireto, sobre verbos transitivo e intransitivo. E qualquer dúvida, a gente se vê no Meet, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho.